Olá, hoje eu vim falar sobre a gripe de 1918, a famosa gripe espanhola, que se deu início em janeiro de 1918, afinal só em dezembro de 1920. Foram mais de 500 milhões de infectados, ou seja, um quarto da população mundial daquela época. Estima-se que foram entre 50 a 100 milhões de mortos. Foi a primeira pandemia de duas pandemias causadoras pela influenza vírus, que é o H1N1, né? Que naquela época também existia a famosa guerra, a famosa Primeira Guerra Mundial. Existia, a gente estava no auge da época, no auge da guerra. E que para manter escondido, 4 países aderiram à opção de esconder os casos, esconder os relatos, esconder as mortes que já estavam tendo. E esses 4 países foram Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos. Porque eles não, como estavam já na guerra, eles não queriam apresentar dar um impacto muito grande na sociedade. Já na Espanha, lá já era livre para os artigos falarem sobre relatar todos os efeitos da pandemia. Só que com a grave enfermidade do rei Afonso XIII, surgiu uma fake news, que se dizemos hoje, que a Espanha era o centro dessa doença, era o centro de tudo, era onde estava tendo mais casos, onde estava tendo mais mortes. Então, por isso se deu o nome gripe espanhola. Porque lá, só que era uma fake news, não era verdade, não era que lá estava tendo mais casos, lá só por causa dessa crise que o rei causou lá, esse impacto na Espanha. Só que até hoje os historiadores não sabem dizer ao certo onde essa pandemia surgiu ou como ela surgiu. A gente não sabe, a gente não tem ao certo, a gente só tem teorias de como ela encaminhou. E relatos históricos que deixaram pra gente até hoje. Ela é como o coronavírus, ela atingia as pessoas de 13 anos para baixo e de 60 anos para cima, né? Era a faixa etária que era mais mortalidade, não é quer dizer que de entre 13 a 60 não pegava. Quer dizer que eles eram mais resistentes a essa doença. Eles poderiam até pegar sim, só que porém eles tinham uma resistência mais forte do que as pessoas dessa faixa etária, que poderiam vir a óbito. Análises mostram que o vírus particularmente mortal, que foi por desencadear uma tempestade de citocinas que destrói o sistema imunológico, que é o sistema da imunidade nossa, que deixa a nossa imunidade bem baixíssima, que era onde a gente poderia estar aberto a pegar novos vírus, pegar novas bactérias, e aonde chegaria nosso óbito. Por outro lado, uma análise de 2007, das revistas, das revistas médicas do período da pandemia, descobriu que a infecção viral não era a mais grave, não era a que foi com mais forte impacto em questão da influenza. Ela não foi a que teve mais impacto, que foi mais agressiva. Teve outra, que foi em 2009, a nossa pandemia da gripe suína, que não foi tão como que posso dizer? Não teve tanto impacto na nossa sociedade como teve a gripe espanhola. Mas não tô dizendo que não teve impacto, teve muito impacto sim. E com essas doenças, essas bactérias que estavam surgindo com esse vírus, se colidiram com a Primeira Guerra Mundial. Porque com a Primeira Guerra Mundial tivemos vários feridos da guerra que estavam indo para o hospital. E tínhamos muita gente, os leitos já estavam todos ocupados por causa da doença. Então os leitos ficaram super lotados mesmo, não tinha espaço mais para ninguém. Estavam tendo que atender gente nas esperas, ficar no quartinho, no corredor, porque não tinha lugar. E naquela época não tinha o termo quarentena pra gente fazer, para eles seguirem uma risca, para passar álcool em gel. Não tinha naquela época, não tinha um sistema para conseguir privatizar eles da doença, não tinha. E
com várias consequências que aí não tinham, se eles mantinham contato consequentemente, não tinha esse termo usar máscara, não tinha o termo quarentena, não tinha o termo fique em casa. Então, a gente tem que refletir em questão a essas questões, porque a gente tem a oportunidade de não espalhar a nossa doença. Eles não tiveram a oportunidade. Eles não tiveram a oportunidade de passar um álcool em gel na mão para não pegar a doença no supermercado. Eles não tiveram a oportunidade de conversar com o próximo e não transmitir. Porque hoje em dia a gente usa máscara. E a gente, 1 metro de distância não faz diferença. Em questão que eles passaram... Em questão 1 metro de distância não faz diferença com o que eles passaram. A gente conversar esperar a poeira baixar, a nossa poeira baixar, pra gente retornar nossas atividades normais. Então reflitam em questão esse período. Pesquisem em sites, livros, revistas, para vocês verem tanto que foram difíceis naquela época passar numa pandemia que estourou muito naquela época. E não teve tanta falatório naquela época porque estava em meio a uma guerra. Como que eles iam tratar uma guerra e mais uma pandemia? Não tinha como. Não tinha como, entre aspas, porque o governo resolveu esconder várias coisas sobre essa doença, o governo escondeu. Tanto o governo, eu falo daqui do Brasil, mas também de outros países, não só daqui, porque aqui não teve impacto, mas não foi tão agravante, né? Igual está sendo hoje, nós somos, se eu não me engano, o 3º país com mais casos no mundo, né, de coronavírus. Então reflitam em questão a o período que a gente está passando. Respeitem ao próximo, respeitem o termo vida, porque vocês têm que se respeitar, se você quer viver, o outro também quer. Então não fica fazendo, como que eu posso dizer, não fiquem furando a quarentena, não fiquem fazendo festa, não fiquem, se querem comemorar um aniversário, a gente fala isso da minha família, a gente comemora, mas a gente não chama ninguém. A gente comemora com o convívio que a gente tem. Que é o pai, a mãe, a avó, o que a gente fica. E quem não tem como não parar de trabalhar, não pare. Porque eu sei que você tem que pagar a sua conta. Eu sei, porque a minha mãe está passando dificuldades em questão a isso. Porque o comércio fechado e ela é cabeleireira. Como que ela vai pagar um aluguel de uma casa sem trabalho? Meu pai está trabalhando para colocar comida dentro de casa, porque só minha mãe não ia conseguir. Então, se você tem como parar de trabalhar e você tem renda para isso, fique em casa, se previna. Caso não tenha, vai trabalhar. Eu apoio você a trabalhar, mas vai com segurança e previna o próximo também. Muito obrigado.